Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, pois é, mais uma entrevista a um candidato presencial. Eis que chegamos ao episódio número 222, portanto não sei se o Bruno Fialho gosta deste número ou não, mas é o número que lhe fica atribuído, e portanto vamos estar aqui, justamente aqui com o Bruno Fialho, que é o candidato a Presidente da República, que é também Presidente do Partido Democrático Republicano. Portanto, bem-vindo, Bruno Fialho, aqui ao podcast. Bom dia, Cláudio. Eu agradeço e parabéns pelo programa 222. Não tenho preferência por essa simbologia, mas os meus parabéns, já são muitos programas. Exato. E, portanto, é por aí. Portanto, eu habituei-vos um bocadinho mal, caros ouvintes. Ou seja, vocês habituaram-se quando eu estava com a Ana Gomes de anunciar o Tiago Maia, habituaram-se também quando eu estava com o Tiago Maia, anunciei o Bruno Fialho, e neste momento não tenho nenhum candidato para vos anunciar. Isto porque, em conversações com algumas candidaturas, foram ditas que só dariam entrevistas posteriormente. Portanto, aceitam o convite do podcast Conversa, mas só irão avançar para entrevistas quando entregarem formalmente as assinaturas. Portanto, o foco das candidaturas neste momento está na recolha de assinaturas. Já tivemos um pré-candidato que desistiu, Gonçalo da Câmara Pereira, que também esteve aqui no podcast de Conversa a explicar também a razão pela qual achava que não devia. Até o momento foi a única pessoa que deu a entender que gostaria que as eleições fossem adiadas, portanto já terei a oportunidade também de perguntar ao Bruno daqui a pouco também se assim o pretenderia ou se mantém-se o prazo para dia 24 de janeiro, que são as eleições, e portanto com a entrega também 24 de dezembro das assinaturas, e portanto vai ser um pouco esta temática, e já agora pronto, abrimos o debate com esta, obviamente que vou ler as perguntas dos ouvintes, tanto no Instagram, como no Twitter, como no Facebook, portanto sigam essas três redes sociais, subscrevam no YouTube, partilhem, deixem o like e ativem as notificações. No Spotify ao podcast é subscrever, não é o podcast dar as 5 estrelas e portanto é assim é. Bruno, mantém-se as eleições para 24 de janeiro ou passaria para março, por exemplo? Se fosse eu a decidir, é evidente que passaria para março. Não faz sentido fazer eleições neste contexto em que Portugal está a viver. Portugal, a Europa e o mundo. E, portanto, para março ou algo assim de género, é isso? Logo que fosse possível estar dentro de um contexto em que esta pandemia já estivesse controlada, digamos assim. Em que as pessoas já tivessem liberdade de circular, em que já vivêssemos numa pseudo-normalidade que eu espero que venha a surgir muito em breve. Muito bem. Vamos começar aqui com as perguntas dos ouvintes, e aqui o Bernardo Francisco Ferreira, que está sempre aqui presente, ele questiona: sabendo que Portugal está a entrar no vermelho, o que irá fazer para ajudar a sair dessa fase e o que o distingue dos outros? Bem, obrigado ao Bernardo pela pergunta, mas em primeiro lugar devo esclarecer ao Bernardo que Portugal não está a entrar no vermelho. Portugal já entrou no vermelho há algum tempo, provavelmente há uma década ou mais. O que é que um Presidente da República pode fazer para contribuir para que Portugal não continue na cauda da Europa e neste momento, aliás, todos os países que entraram posteriormente a nós na União Europeia já nos ultrapassaram em termos de bem-estar social, economia, rendimentos per capita, etc. Um Presidente da República pode sempre influenciar com a sua posição, quer o Governo, quer a própria população, porque tem uma abrangência maior de contacto com os portugueses. Além de que, não sendo Governo, não está agarrado a determinados focos políticos que o Governo é obrigado. E também acho que o Presidente não se deve interessar em fazer uma segunda candidatura ou não. Portanto, pode lutar por aquilo que acredita, por aquilo que é melhor para o país, sem estar interessado numa recondução do seu cargo. Portanto, numa nova recandidatura, e assim pode fazer um melhor trabalho. Portanto, a chamada magistratura de influência, não é? Exatamente. Muito bem. E o que o distingue dos outros? É a segunda parte da pergunta. O que distingue dos outros? Em primeiro lugar, eu acho que sou o único não político que se está a candidatar à presidência da República. Nunca pertenci a qualquer partido. Fui convidado em agosto passado pelo Dr. Marinho Pinto para ser candidato independente às legislativas. Depois, com a amizade que tenho por ele convidou-me e sugeriu
que eu me candidatasse a presidente do PDR. No início não quis, achei que era inusitado, porque estava há pouco tempo até no partido. Entretanto, pessoas mais antigas no partido pediram para eu avançar, eu avancei e aqui estou, e neste momento, a apresentar a candidatura à presidência da República. Portanto, o não político que acabou por ser político, não é? A partir do momento que se é líder do partido. Eu considero que não, porque tenho uma postura diferente, mais aberta, sem me preocupar exatamente com os erros que cometo ou não. Eu tenho cometido muitos erros, até nesta pré-candidatura. Tenho falado sobre assuntos que me prejudicam como candidato. Tais como? Nomeadamente na questão da pandemia. Sou um acérrimo defensor de que o governo está a fazer um péssimo trabalho, que o Presidente da República está a fazer também um péssimo trabalho. É uma das razões pelas quais eu também me candidato, que é contra o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Considero que um Presidente não deve ser apenas um selfie man, como ele próprio se gosta de ser conhecido. Um Presidente deve ser muito mais do que isso. Nos momentos importantes, o nosso Presidente da República nunca esteve ao lado das pessoas, esteve sempre ao lado dos jornalistas para apanharem a melhor notícia. E é isso que me distingue dos demais. Eu não me interessa ganhar por ganhar. Interessa-me fazer o melhor para as pessoas. Em março, por exemplo, eu recordo que o meu partido fizemos 11 medidas para o nosso país, antecipando em largos meses o que outros vieram depois a dar-nos razão. Inclusive fomos criticados, gozados, insinuaram que não tínhamos tido responsabilidade naquilo que estávamos a fazer, inclusive ao nível económico, tendo nós, pessoas dessa área, a trabalhar para promover o melhor para o país. Hoje em dia, dessas 11 medidas, quase todas foram implementadas pelo Governo. Tardiamente, na minha opinião, porque se tivessem sido imediatamente em março, Portugal estaria melhor. Mas lá está, como eu não estou interessado em ganhar votos pelo popularucho ou por dizer o que as pessoas precisam de ouvir, eu prefiro apontar caminhos para que as pessoas, um dia mais tarde, possam dizer: olha, Rei devia ter optado por aquela pessoa, por aquele partido, e, portanto, mais tarde ou mais cedo, eu e o partido que lidero vamos conseguir marcar a nossa posição e aí sim contribuir para mudar Portugal. E é aí, nesse ponto, que eu revejo que sou diferente dos outros. Não estou à espera de nada, não tenho ambições pessoais, portanto, não dependo da política, nunca dependi e não vou depender. E, portanto, poucos são aqueles que podem dizer o mesmo. Bem, mas agora aquele que é o campeão aqui do podcast, eu próprio já comentei isso com o próprio Francisco Sá. O Francisco Sá é o campeoníssimo nas perguntas, portanto ele faz sempre imensas perguntas e está sempre presente, e portanto é isto que também me agrada, de poder ter este público comigo também, no sentido de apoiarem, fazer sempre perguntas e estar lá presente. Ora, primeiro ele lança aqui 3 perguntas. Primeira, o que faria diferente de Marcelo Rebelo de Sousa? Segundo, qual a sua opinião sobre António Costa e a geringonça? 3, como tendenciona combater a corrupção enquanto presidente? Bem, relativamente à primeira pergunta, o que faria diferente de Marcelo Rebelo de Sousa, eu penso quase tudo. Marcelo Rebelo de Sousa, para mim, foi um péssimo presidente, lá está, estou a ser mau para mim mesmo, porque todas as sondagens indicam que ele tem 70% da aprovação dos portugueses. No entanto, uma coisa é ficar bem em televisão, outra coisa é fazer o melhor pelos portugueses. Eu acho que ele devia ter sido mais interventivo, devia ter travado o governo em determinados pontos e não travou. Ele é professor de Direito, talvez um dos melhores professores de Direito do nosso país, se não mesmo o melhor, e cometeu, na minha opinião, erros que têm sido criticados pelos juristas, pelos advogados, até pelos próprios professores de Direito.
inadmissíveis na posição que ele ocupa, nomeadamente em questões constitucionais, da qual ele é um perito. E depois, penso que depois de iniciar a sua candidatura de uma forma pomposa e populista, em que aparecia em todo o lado, parecia o super-homem, ou seja, ele queria aparecer e esquecia-se que tinha um dever a cumprir como Presidente da República, e as pessoas têm que pensar que o trabalho de escritório é imenso para uma pessoa que assume essa responsabilidade. Tem que ler muito, tem que saber, é evidente que tem todo um staff à sua volta que lhe proporciona as respostas primárias. Mas ele também tem que decidir, porque é ele a última pessoa a tomar as decisões. E não pode andar a viajar por todo o Portugal, a dar beijinhos e a trocar abraços, e depois deixar o país ao Deus dará, como se diz em bom português. Eu penso que ele deveria ter sido mais profissional e mais competente na sua posição de Presidente da República, e, como eu já disse, há muitos pontos em que ele poderia ter feito uma afronta ao Governo e não fez. E uma afronta ao Governo, para quê? Só para finalizar, porque o Presidente da República é aí que consegue influenciar o país. Porque o Governo só coloca cá fora determinadas medidas, leis, se a população assim o permitir. E como é que permite? É ficando calados. E neste momento os portugueses estão numa total apatia latente, patrocinada pelo Presidente da República, pelo Governo e até pelos partidos da oposição, que não há oposição hoje em dia. Porque todos ambicionam ganhar os seus votos. E aqui, voltando também à outra pergunta, o que é que me diferencia dos outros? Eu acho inadmissível haver este calculismo político em que alguns preferem ficar calados para terem proveitos no futuro. Proveitos, mais votos no futuro. Em vez de denunciarem, de apontarem, de criticarem e de apresentarem melhores medidas do que aquelas que têm sido propostas e aprovadas pelo Governo. Portanto, isto é como todos nós sabemos que já estamos na política, é como reduzir àquela situação de em certos municípios a oposição não vota a favor de uma boa medida para que não fique bem àquele presidente da Câmara, para que ele não seja eleito no mandato seguinte. E aqui no Parlamento é a mesma coisa. Ou estamos todos a querer mudar Portugal para melhor, ou então, meus senhores, é melhor demitirem-se todos ali do Parlamento. Porque uma coisa é nós termos ideias diferentes naquilo que é o caminho a seguir, outra coisa é fazer política suja, que é ou não aprovar o que está correto, ou não dar boas ideias, ou não denunciar, ou sequer ficar calado, para que no mandato seguinte, nas eleições seguintes, possam aparecer como Dom Sebastiões e angariar mais votos porque permaneceram calados. Isso é uma péssima política para todos os lados. E os portugueses, com esse tipo de política que tem sido feita por todos os partidos, têm ficado apáticos e não exigem aquilo que lhes é devido. Muito bem, acho que sim, acho que ficou esclarecida esta parte. Faltam mais duas perguntas. Era exatamente isso que eu ia. Costa. A segunda, que é qual a sua opinião sobre António Costa e a geringonça, e a terceira, como tenciona combater a corrupção enquanto Presidente. Sobre António Costa e a geringonça, eu devo dizer que faço meia-culpa, porque em 2015 eu fui um acérrimo apoiante da geringonça, porque considero que Passos Coelho foi um péssimo Primeiro-Ministro, tomou as opções mais erradas para os portugueses, foi mais além do que a própria Troika queria ir, e portanto para mim... E fez disso medalha, não é? Exatamente. E para mim, não me venham com conversas que ele conseguiu recuperar a economia do país, mas prejudicou os portugueses. Portanto, há aqui um meio termo que se deve conseguir. Infelizmente a geringonça ainda foi pior do que o Passos Coelho. Porquê? Porque Passos Coelho, também aí temos que admitir, entregou o país já num nível acima daquilo que recebeu.
Os portugueses é que estavam num nível abaixo. E a geringonça não conseguiu que os portugueses ultrapassassem o nível que tinham antes de 2010, por exemplo. Portanto, a geringonça fez um péssimo trabalho. Os partidos da geringonça submeteram-se ao PS, portanto, prestaram vassalagem ao PS. O PS governou como bem quis e lhe apeteceu. O PSD não tem sido capaz de fazer uma boa oposição e os portugueses não têm sido beneficiados com a geringonça. Portanto, neste momento, eu faço meia culpa. A geringonça foi uma má opção. Infelizmente, nem o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda conseguiram incutir ao PS propostas de melhorias, suficientes propostas de melhorias para o país e, portanto, aí eu considero que todos nós devemos rever aquilo que se passou e não cometer os erros do passado. Relativamente a António Costa, é capaz de ser neste momento um dos melhores políticos do nosso país, se não o melhor, e digo isto como algo mau, negativo, porque ser político, na forma que eu penso que António Costa é muito mau, porque é um político profissional, desconheço qualquer trabalho que ele tenha feito, nunca esteve empregado, sempre foi um boy do Partido Socialista, provavelmente nunca pagou uma conta ele próprio, e quando se é assim, é impossível ser-se um bom governante, porque quando nós não sabemos as dificuldades por que passam as pessoas, o comum do cidadão, é impossível termos empatia com a governação que estamos a fazer para o povo. Isto é como Maria Antonieta quando disse acabaram-se os pães de embriões ao povo. Quer dizer, não tem noção daquilo, por vezes, as leis que aprovam, neste caso os decretos-leis, porque é um governo, mas o que é aprovado, o que é que vai implicar ao comum dos cidadãos, àquela pessoa que ganha o salário mínimo, etc. Posso dar aqui um exemplo, estas tabelas de IRS que conseguem poupar cêntimos e no máximo poucos euros à classe média, à classe mais baixa, isto aqui é infame. É infame. Sim, os 69 cêntimos e os 7 euros. Isto aqui é gozar com os portugueses. E depois gastam milhões em coisas absurdas. Nomeadamente, agora, a Web Summit, que custou 11 milhões de euros para fazer via internet. Portanto, há coisas injustificadas e que só pessoas que nunca foram políticas profissionais ou políticos profissionais é que vão conseguir mudar o país. Porque todos os outros estão sob a influência de subir nos partidos, querer mais para eles próprios e têm todos rabos de palha. Portanto, os cidadãos têm que tomar conta deste país e mudar toda a estrutura política e toda a estrutura partidária de cima a baixo. Relativamente à última pergunta, que é, Cláudio, corrupção. A corrupção. Como Presidente, como é que combateria a corrupção? Ora, como Presidente, mais uma vez, a única coisa que ele poderia fazer era apoiar os órgãos criminais, apoiar a magistratura, apoiar o quarto poder, porque o Presidente não pode investigar, não pode decidir, não pode sentenciar a corrupção. Agora, pode denunciar. Pode denunciar e pode promover a elevação da justiça em Portugal. Portanto, o que eu, como Presidente, conseguiria fazer era elevar a justiça em Portugal, que está pelas horas da morte. Primeiro, não há justiça para os pobres, nem para a classe média. Os trabalhadores da justiça, ou os oficiais da justiça, e aqui coloco também as polícias, enquadro nesta situação, devido à sua importância da investigação, etc., não têm apoios quaisquer do governo, seja ele qual for,
Porquê? Porque interfere na tal investigação da corrupção e, como quase todos têm rabos de palha, quanto menos poder tem a polícia de investigação, os tribunais, os juízes, melhor. Portanto, o Presidente aqui deveria ser um pêndulo e ajudar realmente a Justiça a ter condições para investigar melhor e promover essa luta contra a corrupção. Uhum. Até mesmo do ponto de vista de pressão mediática sobre os casos, não é? Aí nós temos que ter aqui eu, como jurista, depois aí entra o direito em ação. Há uma diferença entre casos mediáticos e sabermos se a pessoa é culpada ou não. Não, o que eu estou a dizer é o Presidente, como tem poder mediático, no sentido de quando o Presidente fala, toda a gente ouve, não é? Ou pelo menos todas as câmaras se têm que virar, em vez de dizer apenas investigue-se, como se fez com o caso de Tancos, como fez com outra coisa, que a palavra era apenas dita uma vez, investigue-se. Exato. E depois não era repercutido, ou seja, acredito que um Presidente possa fazer essa pressão mediática de repetir várias vezes que se investigue as coisas e que as coisas cheguem a público. Sim, nesse sentido sim, que é fazer a pressão para que não nos esqueçamos daquilo que não está a ser feito. Portanto, o Presidente da República, neste caso em Tancos, já deveria ter vindo todos os meses dizer: eu quero uma resposta, os portugueses precisam de uma resposta, em que estado é que está a investigação, etc. Isto sempre sem fazer uma pressão sobre o órgão judicial e judiciário. Porquê? Porque senão há aqui uma interferência de poderes que também não é admissível. Portanto, por isso é que eu digo, o Presidente aqui tem uma situação sui generis em que, ao poder fazer essa pressão, tem que também ter cuidado para não entrar ele próprio em cumprimento das suas funções. Mas, como é evidente, ele pode ajudar no combate à corrupção, coisa que Marcelo Rebelo de Sousa não fez. Eu relembro que um dos melhores amigos dele ainda continua em prisão domiciliária, com o processo completamente esquecido. Portanto, estou a falar, como é evidente, do Espírito Santo, o caso Espírito Santo, em que BES continua sem haver uma sentença. Ricardo Salgado, não é? Exatamente. Muito bem, portanto, Francisco, espero que as tuas perguntas tenham sido respondidas. Aqui o José Lopes também traz várias em 2 blocos diferentes. Vamos lá ver isto. O que traria de bom a Portugal se tornar presidente? Quais serão as suas metas que pretende alcançar enquanto presidente? Qual é a sua opinião sobre os populismos de esquerda e direita? Bem, as 3 perguntas quase se conseguem condensar numa. Eu começo pelo último. Sim, porque houve aqui matérias já foram debatidas, por assim dizer, não é? Também. Mais ou menos. Mas eu gosto dessas perguntas por uma particularidade. Eu sou contra esquerda ou direita. Eu acho que devemos pugnar pelo bem comum. Estas ideologias de esquerda e direita que já estão ultrapassadas, a história já evoluiu, já começa a ser ridículo falarmos de uma esquerda-direita quando a esquerda sabe que não podemos viver sem o capitalismo e o capitalismo de direita sabe que não podemos viver sem dar condições mínimas às pessoas. Portanto, vamos falar do bem comum. E, portanto, acho que os populismos de esquerda e direita servem apenas para angariar votos. Este discurso não angaria assim tantos votos, mas acho que daqui a uma década as pessoas vão compreender que o bem comum é essencial para podermos mudar o país e até o mundo. Temos que nos deixar desta clivagem entre esquerda e direita, porque sem trabalharmos todos em conjunto nunca vamos chegar a lado nenhum. Portanto, é ridículo que no Parlamento português a esquerda vote contra a direita simplesmente porque são de outra ideologia, ou a direita vote contra a esquerda porque é de uma ideologia diferente. Se aquela medida é boa para o país, tem que ser votada, escrutinada e até melhorada entre todos os grupos parlamentares. Não pode haver estes ódios que são teatrais, porque depois todos vão jantar juntos ao Gambrinhos, por exemplo, salva a publicidade, e são todos grandes amigos cá fora. Portanto,
vamos trabalhar em conjunto pelo bem comum e esquecer estas dicotomias esquerda-direita que já roçam o ridículo de tão inconsequentes que são. Relativamente, portanto, o que é que a segunda pergunta seria o que é que eu... Primeiro é o que teria de bom a Portugal se tornar presidente, quais serão as suas metas que pretende alcançar enquanto presidente? Esta é a segunda. E depois a terceira era sobre o populismo esquerda-direita. O que eu traria de bom era uma levada de ar fresco de uma nova política feita para os cidadãos, a pensar nos cidadãos e a escolher os melhores e não aqueles que já andam cá há muitos anos, que já provaram que não servem para nada, simplesmente servem para criar o ócio partidário e ganharem eles em prol do povo. Os meus objetivos é exatamente o fazer o melhor para o bem comum. Conseguir que as pessoas vejam que há uma necessidade imediata de terem que votar, por exemplo. É preciso criar condições para as pessoas quererem votar. Porque ir votando ou ir votar muda o país. A pessoa, se exercer o seu direito de voto, já está a contribuir para uma melhor democracia. Já está a contribuir para que os partidos mudem as suas posições. Ficar em casa no sofá a dizer mal é inadmissível. Porque aí está a fazer algo contra si próprio. No entanto, os grandes partidos, principalmente os grandes partidos, gostam destes níveis de abstenção porque perpetuam o seu poder. E, portanto, o meu objetivo como presidente, aí sim, seria fazer uma grande campanha a favor do voto, porque qualquer voto é útil e obrigaria os partidos a mudarem tudo de mal que há neles. E aí, talvez fosse a maior vitória como Presidente da República pudesse ter no seu mandato. Porque é através do voto que a democracia evolui. É através do voto que as pessoas têm o seu poder. E é através do voto que as pessoas também podem começar a participar mais na política. As pessoas são pouco participativas politicamente. E, portanto, esse seria o meu grande objetivo. O bem comum e o apelar ao voto para que as coisas mudassem no nosso país. Uhum. José, espero que este primeiro bloco tenha sido respondido. Vamos aqui ao segundo bloco, do outro comentário que ele faz. José Lopes, visto no mundo muito se debater sobre problemas sociais como racismo e discriminação, concorda que se afirme que Portugal é um país racista? Se sim ou não, porquê? Que papel acha que um Presidente da República deve ter acerca do diálogo entre etnias, países ou comunidades? Bem, eu começo por responder ao segundo ponto. O Presidente da República é o representante número 1 da nação. Portanto, a ele compete dirigir a Embaixada de Portugal para todo o mundo. É ele o nosso representante e é ele que deve comunicar com os outros países em primeira instância. É evidente que o Governo tem o Ministério dos Negócios Estrangeiros que também faz esse trabalho, mas o mais alto representante é o Presidente. Portanto, a ele compete estabelecer laços com outros países, com os congéneres políticos, congéneres presidentes ou reis dos países com os quais temos relações diplomáticas. Portanto, é ele o nosso diplomata número 1. Relativamente à questão do racismo, mais uma vez, é como a dicotomia esquerda-direita. É para haver populismo, para angariar mais votos. Às vezes até partidos que já estão numa curva descendente agarram nisso, quer da esquerda, quer da direita, para se promoverem e promoverem a ideia de que existe um inimigo comum e que, por isso, os seus eleitores devem votar nesses partidos. Vamos colocar isto numa plataforma muito simplista. Não há racismo em Portugal. Infelizmente, existem pessoas racistas em Portugal, em qualquer parte do mundo. Eu, em África, ou noutros países até, em que a população é maioritariamente negra, eu já sofri racismo por ser branco. Mas
Os africanos não são racistas, tal como os portugueses não são racistas. Há pessoas racistas. Mas isso é um mal que nunca irá desaparecer porque é fruto da condição humana. O ser humano não é perfeito. E nós é que temos que instruir o ser humano a ser um pouco melhor. E, nesse caso, promover uma cultura de não racismo. Mas também não é preciso ir para o lado oposto, que é o que aconteceu agora, há poucos dias, com um concurso público para a polícia, em que, para além das cotas que já são algo que devemos debater, porque acabam por não entrar os melhores e acabam por entrar pessoas através das cotas, o Ministério que coordena, da Administração Interna, coordena as polícias, fez sair uma circular em que para a Academia da Polícia deveriam ser, ou para a Escola da Polícia deveriam ser escolhidas pessoas de determinadas etnias, determinados bairros, etc. Para que depois, quando fossem polícias, houvesse uma melhor integração, sim. Isso é completamente absurdo. E se não é escolhermos os melhores, é escolhermos pessoas, exatamente, é sermos racistas ao contrário. Nós temos que acabar... Mas é uma discriminação positiva. Neste caso, considero que não. Uma discriminação positiva seria uma pessoa invisual entrar na faculdade, ou outras pessoas com deficiências que essas sim têm que lutar todos os dias 10 vezes mais do que qualquer cidadão. Não é por uma pessoa ter crescido num bairro mais pobre que passa automaticamente a ter mais direitos do que quem até foi privilegiado. Eu nasci num bairro pobre e consegui se ingrar na vida. E, portanto, custa-me a mim ouvir às vezes que o por ter nascido neste bairro ou naquele bairro condiciona a nossa postura e os nossos ideais. Não foi assim comigo, portanto não admito que digam que com outras pessoas isso seja uma realidade. Depende sempre de cada pessoa, se é mais influenciável ou não. Mas compete, em primeiro lugar, ao governo criar condições para que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, para que depois possamos escolher os melhores para os cargos que forem necessários. Agora, há pessoas, pela sua condição física ou até psicológica, esses sim têm que ser ajudados, porque não têm capacidade para chegar onde aqueles que a sua condição física lhes permite. E sim é uma discriminação positiva. Tudo o resto eu tenho muita dificuldade em aceitar, porque é colocarmos num plano subjetivo algo que deve ser objetivo. Pronto, eu aqui no podcast também já falei muitas vezes disso, de que o racismo serve para muita gente e serve para justificarmos muitas vezes a inatividade ou a resignação de muita gente de achar justamente isso, só porque nasce numas determinadas condições que não pode mudá-las, não é? E temos, em República, em democracia, temos esta questão de a mobilidade social existe, ou seja, isto não é como no tempo da monarquia, em quem nascia nobre morria nobre, e assim vai, não é? E, portanto, muito dificilmente alguém que nasceria no povo ou na burguesia é que poderia chegar a nobre por via de casamento, caso interessasse à família que estaria falida, não é? A família nobre. Hoje em dia é outra circunstância totalmente diferente, mas lá está. São este tipo de discursos populistas que nós temos também, temos visto o Bloco de Esquerda a fazer grande campanha disso, sobretudo. E pronto, aí pronto. Sou um tanto obrigado a concordar consigo nesta vertente. Depois, quando é o inverso, já tivemos Mamadou Ba, inclusive, a dizer que não existe racismo contra brancos, não é? Enfim, já partilhei esta história, partilho aqui também porque acho que é oportuno de o fazer. Sou vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Cabo-Verdiana no Seixal e já tive um evento em que eu era o único branco, aliás, costumo quase ser o único, em que o serviço estava a demorar, da cachupa na mesa, e eu saí da mesa, arregacei as mangas e fui ajudar a trazer as travessas, e quando deposito uma das travessas numa mesa, perguntam-me o que é que eu estou a fazer ali porque eu não sou crioulo.
Visivelmente não sou cabo-verdiano, não tenho nenhuma ligação familiar a Cabo Verde, apenas simpatia pelo presidente, e porque sou nascido a 5 de julho, que é o Dia Nacional de Cabo Verde. Portanto, este tipo de episódios acontecem por todo o lado. As pessoas é que têm que fazer um trabalho pessoal também de não cair nestes erros, porque lá está, o racismo, a discriminação vai existir, infelizmente, sempre, mas não seja por via do insulto. Portanto, nós, quando uma vez queremos insultar alguém, insultamos alguém, mais não seja por ela ter óculos, por ser gorda, por ser baixa, por ser alta, o que quer que seja, não é? Portanto, e muitas vezes estamos a falar de brancos, a falar com brancos, por assim dizer. Não é? Cláudia, só aqui para um apontamento, mas isso vem da condição humana. Quando estamos na escola, em pequenos, todos nós sabemos que e todos nós dizemos que os miúdos são cruéis. Porquê? Porque é fácil tentar ofender ou dizer algumas coisas menos próprias, porque quando estamos a apontar para os outros, as pessoas não olham para nós. E isso acaba por ser essa situação. Agora, a questão do racismo, eu acho que é um ponto que nos vai desviar da atenção daquilo que realmente acontece no país e do que é importante, que é as condições de vida, se temos escolas suficientes ou não, hospitais, os salários, os transportes, etc. Ninguém pode dizer que há racismo em Portugal. Isso é desviar as atenções daquilo que é importante e tentarem ganhar votos. Ok. Vamos então para as próximas perguntas. Facebook. Graça Soares pergunta quais são as principais medidas do seu programa ao nível da economia, entre parênteses, doméstica e no plano social. Bem, eu agradeço à Graça, mas o Presidente não tem planos económicos que compete ao Governo. Como eu já disse, o Presidente apenas pode influenciar, através da sua opinião, das suas próprias funções, em termos de poder combater os decretos-leis ou as leis que lhe são apresentadas e vetar. Portanto, o Presidente não tem nenhum plano económico. Eu posso dizer é que o Bruno Fialho, se não fosse Presidente, teria um plano económico a apresentar para o país, que seria o do bem comum, ou seja, a título de exemplo, antes de ontem, ou ontem, portanto, ontem, sexta, nós estamos a gravar, portanto, no domingo de manhã. Será aliás, na sexta-feira, dia 5, o Presidente da CAP veio dizer que... Não, sexta-feira, dia 4. Dia 5 é sábado, hoje é domingo, dia 6. Pronto. Então, o Presidente da CAP veio dizer que era incomportável para o país subirem o salário mínimo, porque iria provocar despedimentos. Ora, eu acho isso uma afirmação ridícula de se fazer. Estamos a falar numa subida de 23 euros neste momento para o salário mínimo. Se uma empresa não consegue aumentar os salários, e não é 23 euros, porque para as empresas tem um custo adicional, portanto vamos colocar nos 40 euros. Se uma empresa não consegue aumentar um trabalhador 40 euros, mas se essa empresa tiver 6 trabalhadores, quer dizer que já é uma empresa que tem uma faturação simpática, com certeza absoluta. 6 trabalhadores quer dizer que há algum trabalho a fazer, seja ela uma pastelaria, seja ela uma tipografia, seja o que for, uma oficina. Portanto, com 6 trabalhadores já há um volume de trabalho simpático e, portanto, um lucro com certeza aceitável. 6 trabalhadores dá 240 euros por mês. Portanto, uma empresa que não consegue fazer esse aumento, ou está a ser muito mal gerida, ou então há aqui algum problema de fuga aos impostos, ou outra coisa qualquer. O que o Presidente da CAP não disse foi que o aumento do salário mínimo vai provocar a diminuição dos lucros dos grandes acionistas dos grandes grupos empresariais. Porque esses é que empregam 1000 pessoas. E 1000 pessoas vezes 40 euros já causa algum impacto. Provavelmente, e agora vou ser um pouco populista, já não dá para comprar um Ferrari por causa desse salário mínimo. Agora, é evidente que pode haver micro e pequenas empresas que esse valor
pode influenciar a caixa do mês. Empresas que são familiares, que são as micro e pequenas empresas, normalmente são empresas familiares. E têm, além dos 3 ou 4 empregados que são a estrutura familiar, depois tem mais um. Pronto. E aí podem influenciar. Mas aí era fácil. Bastaria ao governo decretar que assumiriam a carga fiscal perante essas empresas da subida do vencimento. Aqui a questão evidente é os tais lobbies que as grandes empresas fazem. E Portugal, caso não aumente os salários rapidamente, vai ficar a parecer a antiga RDA e esses países da cortina de ferro, antes de 1980, em que qualquer dia temos que ter senhas para ir buscar comida aos supermercados. Isso é inadmissível. Não é através de baixos salários que a economia cresce. É exatamente o contrário. Todos os países que têm melhores salários têm melhor economia. E, portanto, nós temos que mudar essa concepção das pessoas. Agora, para finalizar, infelizmente, um Presidente da República não pode apresentar um plano económico, mas espero ter conseguido responder à graça. Muito bem, vamos então. Próxima pergunta. Filipe Damasceno, por que decidiu se candidatar à presidência da República? Bem, em Já primeiro foi um pouco lugar, respondido, não foi? mas pode responder outra vez? Sim, claro que sim. Em primeiro lugar, porque penso que poderia fazer um melhor trabalho do que fez Marcelo Rebelo de Sousa. Em segundo lugar, porque candidato-me contra Marcelo Rebelo de Sousa. E em terceiro lugar, é tal questão de pugnar pelo bem comum e conseguir exercer influência sobre tudo o mal que está a acontecer neste país. Fica então assim respondido? Sim. Obrigado, Filipe, pela pergunta. Roberto Barbosa, gostaria de saber a sua opinião sobre o plano de reestruturação da TAP e qual a melhor estratégia desta companhia para o país e para a sobrevivência desta no mundo da aviação. Mais uma vez, eu lamento... um tanto fora. Não, agradeço ao Roberto ter feito essa pergunta. Até não é fora, porque vou enquadrar exatamente naquilo que eu chamo a má política, que é os países batem no ceguinho, neste caso que é a TAP, sem serem verdadeiros naquilo que apontam. É evidente que é fácil criticar a TAP e receber 1,2 bilhões de euros de ajudas do Estado. Primeiro, isto é um empréstimo, ou seja, terá que ser pago. Ninguém diz que é um empréstimo. Toda a gente diz que é uma ajuda. Parece que o Estado vai lá colocar o dinheiro e depois desaparece. Ora, desde há 18 anos atrás que o Estado não coloca um cêntimo na TAP. Outra coisa que também nunca é dita por ninguém. Porquê? Porque não fica bem em política dizer as verdades. Tal como não fica bem dizer que a TAP é provavelmente a empresa, ou das 3 empresas mais importantes do nosso país. O que é que o Cláudio vai dizer à empresa que fabrica um determinado item para a TAP, que porque o Estado ou não coloca lá o empréstimo porque parece mal aos portugueses, e depois essa empresa entra em falência e despede os 4 ou 5 trabalhadores que estavam a trabalhar para a empresa, porque a TAP já não tem condições de requerer os serviços dessa empresa. O que é que o Cláudio vai dizer se a TAP falir e, entretanto, como é evidente, a Lufthansa, que irá ficar, a Lufthansa ou a KPLM ou a Air France irão ficar com as rotas da TAP, não vão pagar às empresas portuguesas para fornecer produtos nacionais para os seus aviões. Porquê? Porque só quem está no mundo da aviação, eu estou nesse setor, é que irá compreender facilmente que essas empresas compram os produtos e serviços no seu próprio país, porque irá custar muito mais andar a fazer viagens... E o transporte de materiais, não é? E, portanto, o que é que vamos dizer a todas as empresas portuguesas que gravitam à volta da TAP, que vão ter que despedir os trabalhadores? São os mesmos trabalhadores, eu posto consigo, são os mesmos trabalhadores que muitas vezes dizem nem mais um cêntimo para a TAP. Mas depois não compreendem que, para além dessas empresas que trabalham
indiretamente para a TAP e as que trabalham diretamente, se formos colocar 120 mil pessoas, que são as que trabalham direta e indiretamente para a TAP, no fundo de desemprego, isso provocará um caos económico. E como é que provoca o caos económico? Porque o Cláudio, se deixar de trabalhar na empresa que trabalha indiretamente para a TAP, passar a receber o vencimento do subsídio de desemprego, já não vai tantas vezes ao barbeiro, já não vai tantas vezes comprar à pastelaria os bolos que gosta. Isso tudo provoca, em termos macroeconómicos, um rombo indescritível. Mas ninguém é capaz de falar para o povo, como eu estou a falar, que é dar exemplos práticos. Falamos sempre os números macroeconómicos, 1,2 bilhões de euros, o que é que a TAP tem ou o que é que não tem. E não somos capazes de falar diretamente nos olhos das pessoas e dizer, cuidado, porque às vezes os nossos desejos voltam-se contra nós. Portanto, o que a TAP necessita é de uma boa gestão e de um plano de reestruturação que eu não posso falar sobre ele porque é desconhecido de todos. E é aqui que o Governo também está a falhar e muito. No próximo dia 10 de dezembro será entregue na Europa o suposto plano de reestruturação da TAP. E esse plano já deveria ser conhecido de todos nós. Porque somos todos nós que somos donos da TAP. Não é o Governo, não é o Partido Socialista. Somos todos nós os portugueses. E os portugueses, a TAP já deu muito mais a Portugal do que recebeu. Não esquecer que, quando e agora também houve esta pandemia, se nós não tivéssemos uma companhia aérea, muitos portugueses teriam ficado isolados e deixados em vários países do mundo. Tal como aconteceu na guerra colonial, em que a TAP foi determinante para que portugueses pudessem regressar ao território nacional. E, portanto, o próprio ministro francês, agora não me recordo o nome dele, veio antes de ontem dizer que a Air France teve uma injeção de mais de 8 mil milhões de euros dado pelo Estado francês, que não foi um empréstimo, que é a fundo perdido, era necessário porque a Air France é necessária para a França, porque é uma causa de independência, de soberania nacional. Sim. Infelizmente, lá está. É difícil defender a TAP, eu defendo. É difícil defender a TAP porque não dá votos. É exatamente o oposto. Mas se nós conseguirmos explicar às pessoas que provavelmente o seu negócio também irá sair prejudicado ou o seu posto de trabalho irá desaparecer se aquela companhia aérea falir, provavelmente as pessoas irão mudar de opinião. Sim, esse é um pouco isso, é quando nos toca a nós, é que nós realmente percebemos o quanto importantes são essas dinâmicas e não tanto isso. Vamos ver que plano de reestruturação é esse também, porque recordar aqui as palavras também de Pedro Nuno Santos, que já esteve neste podcast a falar justamente sobre a Geringonça, o episódio chama-se mesmo assim, a Geringonça, onde falamos o balanço do fim da Geringonça, e que no final de 2018, porque as eleições não teriam lugar em 2019, foi logo após ter sido aprovado o Orçamento de Estado, que nos deixou umas declarações, na altura quando foi a propósito da compra das locomotivas para a CP, em que ele não se importaria, ou algo assim semelhante, não se importaria de ensinar a alguns empresários as estratégias que eles têm como empreendedores e como gestores, que sabem fazer melhor gestão do que alguns liberais. Isto também, pelo tal foco, foi na mesma semana que se falou também dos radicais liberais, não é? Os fanáticos religiosos liberais, sim, aqui é. Portanto, claro, está a falar daqueles liberais que agora suplicam pela ajuda do Estado? Pois também temos desses, não é? É que isto também, o Estado, cortar no Estado só porque sim, isto parece muito bonito, porque dá-nos a ideia de que vamos ter mais dinheiro na carteira, mas em situações destas, eu sempre defendi a ideia de um Estado de providência. No sentido de, acredito que deve haver um pouco mais liberalismo e menos burocracia daquilo que temos agora, mas também não é reduzir-nos à condição de Estado mínimo, e nós não podemos olhar para o liberalismo, no caso americano, por exemplo, e querer importá-lo à força toda para cá. É possível importar algum liberalismo inglês, e algum liberalismo francês e, quiçá, alemão,
com poucos casos que existem na Alemanha. Mas o Estado tem que lá estar também para suportar o cidadão, porque o dia que o cidadão também, no meio das suas liberdades, faz uma má escolha dentro da sua liberdade, também caput, não é? Usando aqui uma expressão alemã. Já agora, só para, enquanto passo aqui para a próxima pergunta, só dar aqui uma curiosidade, que a expressão caput vem da Idade Média, em que na contagem dos soldados mortos, aquilo que os soldados alemães faziam é que cortavam a cabeça, e quando cortavam a cabeça diziam caput. Portanto, era assim que era feita a contagem das mortes em combate. Ora bem, passando então para a outra pergunta do João Adrião. Conseguirá purgar o elitismo, o privilégio de classe do qual, na sua bolha, os políticos nem sequer se apercebem? Bem, obrigado, João. Mas, em primeiro lugar, eu permito-me esclarecê-lo que os políticos apercebem-se que há uma bolha de elitismo. Aliás, 99% das pessoas que entram para a política é para terem, com o cartão ou do partido ou do cargo a que chegam, poder ter impunidade, poderem circular livremente e poderem ter acesso a coisas que o comum cidadão não tem. Só neste país é que temos o número de choferes que o governo ou entidades têm. Vamos para uma empresa pública e o administrador tem um chofer e carro à disposição. Só neste país é que há isto. Em todos os outros países, os grandes empresários, qualquer pessoa, o primeiro-ministro, inclusive, andam transportes públicos como qualquer cidadão normal. E eu não estou a defender que devemos obrigar as pessoas a andar de transportes públicos, porque isso depois seria passar para o lado oposto. Eu acho é que não se deve dar tantos privilégios à classe política, deve ser menos elitista. E como é que podemos mudar isto? Através do voto, mais uma vez. As pessoas votarem em pessoas diferentes, em projetos diferentes, em pessoas que querem mudar o status quo da política. É inadmissível que, ainda durante esta semana ou a semana passada, houve um grupo de empresários que esteve em frente à Assembleia da República a fazer greve de fome, e dentro da Assembleia da República vemos esse elitismo, que é, existe um bar para os deputados, onde provavelmente uma lagosta pode custar 5 euros ou 10 euros, ou um bom bife do lombo, e depois temos ao lado, na porta em frente, para quem já foi dentro da Assembleia da República, o bar dos cidadãos normais, dos trabalhadores da Assembleia da República, onde o preço da comida é o dobro. Só aí, dentro do próprio edifício, que devia marcar a igualdade de qualquer cidadão, existe esse elitismo e essa falta de vergonha, eu digo, assumo, falta de vergonha de dar a quem já tem muito ainda mais e tirar ou dar menos a quem necessita. O Cláudio acha que um trabalhador da Assembleia da República, existem muitos que não ganham mais do que 1000 euros, ganham muito abaixo de 1000 euros, porque temos funcionários de limpeza, temos os seguranças, etc, etc. Não precisam de pagar menos do que os deputados? Isso é ridículo. Sim, tem que pagar, mas todavia, eu próprio já almocei várias vezes na Assembleia da República. Aliás, tive 2 anos, porque aquilo basicamente era a minha segunda casa, estava lá sempre. E tanto a diferença do bar dos deputados era que só se podia lá entrar acompanhado por não é? Por convite. Mas a nível de preços eu não notei diferença nenhuma, porque na cantina, onde muitos deputados lá vão, o prato era 5 euros, 6 euros, tudo incluído. É metade do bar dos deputados. Além de que também os bens que são servidos são de uma qualidade superior. E estamos a falar, portanto, nós conhecemos bem os dois bares, portanto, de quem vai sair, um é do lado direito, que é o dos deputados, e o da cantina é do lado esquerdo. Portanto, há diferenças grandes. É evidente que 2 euros não é grande quando estamos a falar de 4 ou 5 euros de valor de prato, mas passa a ser 50%, por exemplo. E também a diferença do próprio prato. Logo aí está-se a fazer uma discriminação que é inadmissível. E são nestas pequenas coisas que nós vemos
a tal bolha que o ouvinte estava a comentar. E depois há uma coisa em Portugal que também me choca muito, que é toda a gente hoje em dia é doutor. Mas isso já vem de um tempo antigo. Nós temos que acabar com esse tratamento de doutor. Os nossos pais deram-nos um nome e deve ser por esse nome que somos tratados. E depois, nos locais de trabalho, em que estamos a falar com um médico, ou por alguma razão com algum professor doutor ou outros doutores, aí sim, mas por via da função. Agora, um entrevistador, ou na rua, ou seja onde for, o português tem uma vénia aos chamados doutores que até isso nós temos que mudar. Se queremos pugnar por uma igualdade e por mudar o país, são nestas pequenas coisas que também se fazem as mudanças. Temos que sair dessa bolha e dizer que os deputados estão ali para servir a nação e não para se servir. E, portanto, eu acredito que devem ser bem pagos. O Miguel Sousa Tavares, na entrevista com o presidente do Chega, André Ventura, porque o André Ventura acredita que devia haver 100 deputados. Pronto. Eles devem ser bem pagos. Porque se nós queremos os melhores, realmente devemos pagar bem. Agora, não precisamos é 220 deputados na Assembleia da República a não fazer nenhum. Isso não precisamos. E neste momento é o que acontece. Porquê? Porque também, aí já vou mais longe, pronto, não é competência do Presidente, mas estando aqui neste tema de conversa, o nosso sistema eleitoral aí proporciona essas situações, que é a vassalagem do deputado ao seu partido. E, portanto, como não há círculos uninominais, como não há, provoca... Que o podcast apresentou um projeto, inclusive. Pronto, e fez... Aliás, está aqui. Portanto, tenho aqui sempre. Na altura colaborei com a SEDES e, portanto, foi um episódio também foi feito com o Dr. Ribeiro Castro, em que nós explicávamos o que é que nós pretendíamos com esta reforma do sistema eleitoral. Pronto. E é nesse tipo de reforma que eu também acredito, em que o cidadão deve ter mais direitos do que hoje em dia. Aliás, em agosto passado, este governo, com a complacência dos outros partidos da Assembleia da República, não me recordo quem é que votou contra, mas não foi suficiente, fez passar uma lei que elimina a possibilidade do cidadão comum candidatar-se às autarquias. Sim, os chamados movimentos independentes. Não? O grupo de cidadãos independentes. Portanto, tudo isso é o tal elitismo que querem continuar a promover e que as pessoas, por não irem votar, eu volto e repito, por não irem votar, conseguem fazer perpetuar o poder desses partidos do sistema, digamos assim. Vamos então passar para outra questão, que são duas, se não me engano, exatamente, são duas, do João Carlos Osório. Permita-me duas perguntas. Primeira, num cenário de eleições legislativas antecipadas, sem que nenhum partido obtivesse maioria absoluta, consideraria indigitar um governo de iniciativa presidencial, como já houve no passado, a engenheira Maria de Lourdes Pitacil, que na altura o presidente era o Ramalhianos, para mim o melhor presidente que nós tivemos, ou seria preferível outra geringonça de esquerda ou direita, tendo em conta as dificuldades de entendimento sentidas a quando da aprovação do Orçamento de Estado? Porque isto da geringonça também já não está tão geringonçada quanto era antes. Exatamente. O PS aprovou sozinho o orçamento. Exatamente. Com votos contra e abstenção, mas foi o único a votar a favor. Sim, mas aí voltamos ao mesmo de sempre. Que é fazer política para ganhar votos. Não se pode não se pode abster perante um partido, não se pode abster perante um orçamento de Estado. Ou então, diz a verdade, que é, eu vou-me abster porque sou contra isto, isto e isto, e é as linhas vermelhas para que na especialidade, na votação pela especialidade, o orçamento não passe. Porque o orçamento, na generalidade, é um mero procedimento administrativo. Pronto, ele passou. Mas se não passar na especialidade, ele volta atrás. Acabou, não. Portanto, isto aqui é uma palhaçada política que os partidos fazem. E quem vota, quem se abstém, deveria dizer que, cuidado,
nós estamos a abster, que é para que na especialidade este ponto não vão passar. E se não passarem, o orçamento volta atrás. E, portanto, nada disto é explicado às pessoas e por isso é que as pessoas perdem o interesse na política. Relativamente à pergunta do João, eu, como Presidente, faria a melhor opção possível. Fosse ela o sistema presidencialista ou uma nova geringonça. Seria aquilo que eu considerasse o que seria o melhor para o país. Não tenho ideias pré-concebidas. Portanto, tanto poderia ser uma nova... E neste momento seria como? Neste momento... Com os dados que nós temos, se fosse hoje, como é que seria? Seria muito difícil de... lá está, teria que ponderar muito bem, porque considero que nenhum partido tem capacidade para governar Portugal. Neste momento, não temos dirigentes com essa capacidade. Por diversos fatores. António Costa já provou que não tem capacidade, portanto, mente ao país, já foi apanhado em várias mentiras, nomeadamente a última, em que o Infarmed mostrou que o índice de contágio dos restaurantes era 2% e, portanto, a restauração está fechada sem qualquer sentido objetivo de combater a pandemia, portanto, que é dos sítios onde há menos probabilidade de contágio. No entanto, nos aviões não há distanciamento físico, nos transportes públicos não há distanciamento físico, mas na restauração, que são os pequenos e médios empresários, os microempresários, esses, como não têm poder sobre os partidos, já podem ser aniquilados. Porque é que os transportes públicos têm que continuar a funcionar? Porque levam centenas de milhares de pessoas para o trabalho das grandes empresas que influenciam os partidos políticos, que é por onde os bois, depois de estarem no governo, irão trabalhar. Portanto, nessas empresas não podemos tocar. E as pessoas têm que começar a ver esse também quadro geral, que é por que razão é que se tomam determinadas medidas e não se tomam outras. Portanto, teria feito muito mais sentido cancelar ou fechar os transportes públicos e quem pudesse trabalhava em casa, quem não pudesse o governo apoiava. E deixar a restauração em paz, porque representa 2% de probabilidade de contágio. Portanto, há aqui incongruências que António Costa já nos ver que não tem capacidade para dirigir o país, e quando ele chamou cobarde aos médicos, mostrou como é a sua personalidade e a forma de pensar quando está em off. Depois, Rui Rio tem sido aquela pessoa que não tem não tem sido capaz de fazer um contra-governo, não tem estado na oposição, simplesmente está à espera que o governo caia de Maduro, e que não é da Venezuela, é Maduro de cair da árvore, e para ele depois aproveitar-se politicamente desse facto. Eu acho que isso aí é desprezível, porque não é pensar no melhor do país. E pronto, e depois todos os outros pequenos partidos não têm líderes também, neste momento, com capacidade para mudar o país. Portanto, seria uma decisão muito difícil, mas sempre no foco do que é que seria o melhor para o país. Eu não poderei responder agora porque todos os partidos teriam que apresentar os seus projetos, os seus planos económicos, sociais, etc. E responder agora eu estaria a ser político e não estaria a ser verdadeiro. Eu teria que aguardar para decidir, juntamente com os meus conselheiros, não é? Um presidente não decide sozinho, sem ouvir uma panóplia de pessoas, principalmente experts em determinadas áreas, para poder tomar a melhor decisão. Não sou como um candidato que teve aí há pouco tempo, que disse que estava preparado para ser Ministro da Saúde, das Finanças, de tudo e mais alguma coisa. Tiago Maia. Eu não queria dizer o nome do candidato, porque não gosto de criticar assim, em termos pessoais. Mas eu estou preparado para contribuir para o melhor para o país. Agora, não posso assumir que sou o melhor Ministro da Saúde, das Finanças, da Economia, da Administração Interna.
Não. Qualquer pessoa é capaz de ser o melhor, desde que saiba ouvir quem é especialista da área. Um presidente é um mero interlocutor e um mero treinador de uma grande equipa que é este país. O treinador não tem que ser o melhor jogador. Nós temos um dos melhores treinadores do mundo, que é o Mourinho, e nunca foi bom jogador. Portanto, um treinador tem que saber ouvir. Um presidente tem que saber ouvir, para saber escolher, para conseguir optar por aquilo que é o melhor para o país, pelo menos na opinião dele. E ele também tem direito a errar. Agora, fica bem, quando erramos, dizer: eu errei e assumo esse erro e vou tentar remediar. Coisa que eu nunca ouvi deste Presidente da República. Ele não erra porque também não assume nada. E fica muito aquém daquilo que Portugal precisa. Bem, ele na entrevista que ele deu à RTP1 dizia que ele era o principal culpado de tudo isto, não é? Se bem que também não foi uma grande entrevista. Pois. Mas pronto, nessa entrevista ele procurou dizer que assumia as culpas. O querer ser mártir não é a mesma coisa de que assumir os erros. E se ele é o principal culpado disto tudo, então está a dizer que errou, mas voltou a errar agora, porque voltou a promulgar a mesma coisa que já tinha feito antes. Portanto, e essa é a próxima pergunta do mesmo João Carlos Osório, já agora já que vai pegar nisso. A pergunta relaciona-se. Considera útil decretar o estado de emergência, o que faria eventualmente de diferente no atual contexto? Por isso, já que estava a pegar no estado de emergência. Eu teria feito tudo diferente. As minhas posições são públicas. Não tenho conseguido passar a mensagem porque o medo que foi instalado e criado na sociedade portuguesa e até na sociedade mundial é indescritível. O que eu teria feito diferente seria, primeiro, proteger os grupos de cidadãos com maior probabilidade de sofrerem consequências devido à pandemia. Nomeadamente, teria feito logo reforço nos lares, nos hospitais. Teria, neste caso, se fosse governo, porque como presidente não podemos fazer, mas teria influenciado a construção de hospitais de campanha, a utilização dos hospitais militares, a utilização de hospitais que foram encerrados por outros governos e por este governo também, e que estão aptos a ser utilizados, e teria, neste momento, mais capacidade hospitalar e do setor de saúde, nomeadamente dos médicos e dos enfermeiros e do pessoal profissional do setor da saúde, para combater a pandemia, que iria permitir não termos estados de emergência como estivemos. Há outro erro também que, se vamos optar pelo medo que foi criado, então Portugal deveria ter encerrado imediatamente as fronteiras, como eu sugeri em fevereiro. Quando começou a pandemia, ainda não era muito visível, porque ainda estava na China. O PDR fez um comunicado em fevereiro, quando um avião aterrou nos Açores, provindo da China, e que passou por vários países que recusaram o desembarque desses passageiros, e apenas nos Açores é que foi permitido. Eu, nessa altura, disse: se estamos perante algo desconhecido e queremos efetivamente combatê-lo, então devemos fechar as fronteiras. Se tivéssemos fechado as fronteiras, a pandemia não teria entrado em Portugal. Ponto. Portanto, nós não podemos ter dois discursos e duas medidas para ficarmos bem com a população a quem estamos a provocar um medo imenso, que é: se efetivamente acreditamos que a pandemia resulta de um vírus devastador que mata tudo e todos, que o contágio é por tocarmos em qualquer objeto, então deveríamos ter fechado tudo durante um mês, mas efetivamente tudo. Lockdown. Se acreditamos, como eu, que estamos numa pandemia, mas que o vírus é facilmente controlável com determinadas medidas e que, infelizmente, quem fica infectado por esse vírus necessita de cuidados de saúde que, por causa da falta de planeamento, nós neste momento estamos em perigo de não conseguir dar a essas pessoas, então o que deveria ter sido feito era todos os nossos esforços deviam ter sido
colocados nos hospitais, no setor da saúde, como eu já disse, criando mais hospitais de campanha, utilizando os hospitais militares, para que essas pessoas que ficassem infectadas e tivessem consequências pudessem ser bem tratadas. E depois, fazer, acho que aí teria sido importante, fazer lockdowns para os lares, para esses grupos de pessoas que são mais sensíveis, que são os grupos etários dos 65 anos para cima, e teríamos possivelmente salvo imensas pessoas, a nossa economia não estaria no estado em que está e não teriam morrido mais pessoas por falta de acompanhamento médico do que pessoas mortas pelo vírus do Covid. Neste momento, Portugal tem, relativamente ao ano passado, muito mais pessoas mortas porque não tiveram acompanhamento médico, pessoas que têm cancro, pessoas que têm outras doenças das quais pode resultar a morte, e já resultou, e é por essa razão que estamos nesta situação, do qual o governo é o único culpado. Não soube planear, continua a não saber. Ainda hoje, Portugal, portanto, hoje já a Ministra da Saúde, Marta Temido, veio dizer que sim, que há um plano de vacinação, já mostraram esse suposto plano, mas durante 2 semanas todos os outros países já tinham planos de vacinação e nós ainda não. Portanto, eu presumo que devem ter ido copiar aos outros porque não tivemos capacidade de fazer um plano de vacinação. Porquê? A ordem dos médicos não foi ouvida, a ordem dos enfermeiros também não foi ouvida. Nenhum especialista da área relativamente a essas ordens foi ouvido. Portanto, eu julgo que o governo deve ter copiado, feito um copy-paste de outros planos de vacinação. E esta incompetência governamental faz com que nós estejamos à beira do precipício em termos económicos. Uhum. Muito bem, vamos agora para as perguntas do Twitter. Hugo de Sousa Machado, que também está sempre por cá, e bem. Como candidato não favorito, entre aspas, qual é a sua medida mais forte para angariar votos? E a segunda pergunta que ele faz é: por que não entrou em uma coligação para as presidenciais para o ajudar? Sabe que o anonimato na política é uma condenação. Bem, primeiro, não sei porque é que ele diz que eu não sou o favorito. Em minha casa eu sou o favorito. Tenho todos os votos em minha casa. Portanto, como não fiz mais nenhuma sondagem, eu sou o favorito. Agora, brincadeiras à parte, como todos sabem, as presidenciais, lá está, é a forma de as pessoas saírem do anonimato. A Marisa Matias, há 4 anos, saiu do anonimato. O João Ferreira sai do anonimato. Do anonimato, bem, salvo seja, porque já eram e são eurodeputados. Ninguém conhecia quem era o eurodeputado do PCP ou do Bloco de Esquerda, exceto as pessoas que votaram neles. Uma coisa é a pessoa ser conhecida como é António Costa, toda a gente conhece António Costa, ponto. Agora, se eu for perguntar quem é que é o Ministro da Administração Interna, se houver um português em cada 1000 que o saiba, já é muito. E é o Ministro. Portanto, há 6 anos atrás ninguém sabia quem era a Marisa Matias, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda. Aliás, se eu for perguntar quem é que são todos os deputados do Bloco de Esquerda na Europa, ninguém sabe. Exceto, e provavelmente nem quem votou no Bloco de Esquerda. No Bloco de Esquerda, no PSD... O que seja, sim. Conhecer a lista por completo, sim. Pronto, para não estar a apontar apenas sim, para o Bloco de Esquerda. E, portanto, uma coisa é ser conhecido dentro do grupo do qual votem nós. Toda a gente vota no PDR também irá conhecer-me, com certeza absoluta. Agora, quem está fora do PDR também não conhece. Portanto, as presidenciais são uma ótima rampa de lançamento para sairmos do anonimato. E daí, e porque considero que é preciso ter um discurso diferente nas presidenciais, que me candidatei. Pronto. Agora, tenho que deixar esta farpa. Acho inadmissível que eurodeputados que foram eleitos há 7 meses atrás, não, há 7 meses não, há 1 ano e 2 meses atrás, há 1 ano e 2 meses atrás, estejam a candidatar-se à presidência da República. Porque
primeiro, estão a descurar o seu trabalho na Europa. Porque se estão a candidatar a Presidente da República, ou seja, estão a assumir que não respeitam o povo português. Porque o povo português deu-lhes um mandato para a Europa. Eles já sabiam que ia haver umas eleições presidenciais em janeiro. Não é algo que de repente apareceu. E eles optaram conscientemente por abandonar a Europa para poder vir fazer uma campanha eleitoral onde também já sabemos que vão perder. Porque todos nós também já sabemos quem é que vai ser o vencedor destas presidenciais. Ponto. E isso é que é brincar com o povo português. Isso é brincar às presidenciais. E é algo que eu não irei fazer. Ok. E a outra pergunta era a sua medida mais forte, não é? Era qual é que é, porque é que não entrou numa coligação para as presidenciais? As presidenciais não funcionam como o resto das outras eleições, não é? Não é coligações, ou o que seja, aquilo que pode existir é como é o caso da Ana Gomes neste momento, que é apoiada pelo LIVRE e pelo PAN, por exemplo. Portanto, esta parte, o Iniciativa Liberal, apoia o Tiago Maia. Mas isto são decisões dos próprios partidos. Portanto, não é alguém que se vai fazer. Sim, as candidaturas presidenciais são uninominais e são pessoais. Não entram os partidos. Quando se vai votar, aparece o nome do candidato, não aparece o símbolo partidário. Pronto, o Cláudio já respondeu à pergunta. Eu faço sempre esta questão também, porque é um assunto de batalha também, que as pessoas têm que perceber que aqui não podem entrar os partidos. E, tristemente, entram os partidos. Na minha opinião. Eu não acho que tristemente. Eu acho que também, lá está, também não podemos ser mais papistas que o Papa. Os partidos também têm os seus direitos. O problema é que têm sido mal governados por quem nós deixamos que estejam nos partidos. Simplesmente isso. Eu volto a reforçar. O povo tem o poder de mudar tudo o que está a acontecer em Portugal. Compete ao povo mudar. Agora, se o povo não quiser mudar, mantemos o status quo que estamos a viver. Vamos então para a última pergunta. E, portanto, já vamos aqui com cerca de 1 hora e 17 minutos de entrevista. Portanto, as últimas entrevistas foi 1 hora e 49, 1 hora e 59. Enfim, esta para lá vai caminhando. Estou a ser discriminado. Menos tempo. Também existiram menos perguntas. Portanto, isso, quando existem mais ou menos perguntas, os tempos também são influenciados por aí. Ainda assim, procuro sempre tratar com a mesma dignidade de todos os candidatos e, portanto, é a forma de estar que eu tenho também é necessário ouvir, é necessário também perceber quem está do outro lado e assim, até o momento o único que não teve perguntas foi o Gonçalo da Cana Pereira, porque pronto, não sendo candidato, não tinha nada para justificar as pessoas, dei-lhe apenas o tempo de antena porque tinha combinado com ele gravar episódio como candidato e portanto achei na mesma justo trazer para que ele justifique do porquê. E aí gastou 21 minutos de entrevista. Ora bem, Gonçalo pergunta, como candidato à presidência da República, quais acha que foram os maiores erros de Marcelo Rebelo de Sousa neste último mandato e que medidas apoiava em vez das tomadas? Ora bem, essa é a pergunta mais complicada de todas. Eu já respondi no início da entrevista. Determinadas situações a nível constitucional que Marcelo Rebelo de Sousa errou. Eu tenho uma em mente e que permite-me também falar de um assunto que ainda não abordei. O que aconteceu na região autónoma dos Açores e da Madeira, onde, relativamente à questão da pandemia, foram tomadas decisões inconstitucionais. E o Marcelo Rebelo de Sousa não atuou nesses casos, fingiu-se de morto e deixou passar essa situação, que depois acabou por ser resolvida pelo Governo da República, dando um apoio às regiões autónomas. A pandemia não pode servir como desculpa para incumprirmos a Constituição, começarmos a cometer ilegalidades, principalmente o próprio Presidente da República. Caso contrário, deixamos de estar no Estado de Direito e passamos a ser governados por uma ditadura ou algo pior. E nesse sentido,
Uma das coisas que Marcelo Rebelo de Sousa não fez foi unificar o território nacional. Nós continuamos a ter um território nacional completamente dividido. Temos o Norte, onde o povo nortenho é acérrimo na defesa da sua região, e bem, que tem sido prejudicada sempre por interesses diversos. Temos o Centro, também muito bairrista, o Sul e o Alentejo, que têm sido ainda mais prejudicados por tudo aquilo que nós já sabemos. E depois as regiões autónomas. O Presidente da República andou a viajar por todo o lado, mas não conseguiu conectar o país. Não conseguiu ligar. Nós, em vez de apenas apontarmos aquilo que está mal, deveríamos também mostrar tudo aquilo que está bom neste país e tentar fazer com que os povos de Portugal, das regiões, se ligassem mais. Daí que a regionalização ser um tema tão debatido no nosso país, num pequeno país como o nosso, em que, por trás da discussão da regionalização, o que mais aparece nos partidos é a intenção de ter mais lugares para os seus bois poderem governar a seu bel prazer, em vez de fazer uma regionalização que um país precisa. O Presidente da República tinha esse dever, como Presidente da República, nas suas funções, de conseguir criar maior ligação dos portugueses. Os outros Presidentes da República tiveram sempre mais dificuldades porque os meios tecnológicos são muito diferentes hoje em dia. Hoje em dia, um Presidente da República consegue estar mais próximo dos portugueses, mais vezes, nem que seja por intermédio desses meios tecnológicos. Não necessita de estar a viajar para todos os locais do território nacional. Mas necessita criar essa ligação que não existe ainda entre o povo. Nós muitas vezes ainda temos pessoas que querem a independência do Norte, a independência do Sul, etc. E é nesse ponto que Marcelo Rebelo de Sousa, porque pertence a uma classe elitista sui generis, não consegue fazer essa aproximação. Porquê? Ele bem tenta fingir que é do povo, com as suas selfies e mostrando que é uma pessoa terra a terra, mas não, o seu elitismo está lá sempre patente e no final das contas, no final do dia, ele consegue mostrar que não consegue falar olhos nos olhos para o povo e, portanto, não consegue fazer essa ligação que nós necessitamos muito. Portugal necessita de uma pessoa que varra estas questões menores de bairrismos. Nós temos que promover a unificação do povo português. Temos que promover que somos todos pertencentes a Portugal. Temos que honrar a nossa bandeira, honrar a nossa pátria. Estas questões nunca têm sido muito debatidas pelo Presidente da República. Ele afasta-se muito destes pontos. Porquê? Porque isto vai mexer com o coração das pessoas. E é difícil ganhar votos picando pedra, que é o reaproximar do povo português. Nós vamos lá fora e vemos orgulhosamente os povos de Espanha, da América, do Canadá, de Itália, com a sua bandeira, gostam do seu hino. O português pouco conhece o seu hino, pouco conhece a sua bandeira, já quase não é dado na escola. Aliás, também não é necessário, porque hoje em dia não é necessário ter... Isso continua a ser selecionada. Mas não é necessário ter notas positivas, portanto, eu não preciso saber nada e vou passando de ano. Portanto, esse laxismo que tem crescido na sociedade portuguesa não é combatido por quem deve ser. E quem é que é o principal unificador da nossa nação? Deve ser o Presidente da República. É ele que deve mostrar onde é que estão os erros que estamos a cometer e direcionar-nos para o bom caminho. Ele não pode simplesmente ir comer uma boa x-palhada ou
ou umas migas, ou então ir ao Algarve, apanhar banhos de sol. Não, ele deve promover uma cultura de unificação de Portugal. Portugal, ao contrário do que parece, está muito dividido exatamente por causa desses bairrismos e da falta de organização que os governos têm feito relativamente aos vários distritos do país, em que têm promovido uns em detrimento de outros. O nosso interior tem sido completamente abandonado. E eu não vi o Presidente da República a fazer uma incursão pelo interior do país, para promover o interior do país, para dar alento àquelas pessoas que não têm acesso ao que nós que vivemos no litoral temos. O Presidente da República tem que fazer essas coisas para promover a unificação do país, para promover outras políticas, para obrigar o governo a mostrar interesse nas pessoas e não apenas nos votos. E este presidente, infelizmente, não fez. É muito simpático, é jovial, tira muitas selfies, mas quando chegamos e vamos apreciar, vamos definir o que é que ele fez na presidência, na minha humilde opinião, com todo o respeito, foi um péssimo presidente, não contribuiu para melhorar o nosso país. Pelo contrário. E, portanto, esta é também uma das razões pela qual eu apresentei a minha candidatura em maio, a minha pré-candidatura, e que hoje em dia toda a postura dele veio confirmar que estou certo. Muito bem, chegamos assim ao fim das perguntas do público. Vamos agora às minhas, portanto, agora é que isto aquece, não é? Agora é que isto é que dói um bocadinho mais. Vamos ver. Portanto, o Bruno já viu os episódios e, portanto, saberá certamente qual vai ser também o leque das perguntas que assim vai. Não lhe vou perguntar quem é que não apertaria a mão, porque, enfim, foram coisas que surgiram durante o debate com a Ana Gomes e com o Tiago Maia, no sentido de Ana Gomes sabemos que detesta Bolsonaro, a Iniciativa Liberal sabemos que está sempre atrás ou contra o socialismo e o comunismo. Assim, Bruno, quem é que lhe faria confusão enquanto Presidente da República de apertar a mão? Ou apertaria a mão a toda a gente? Depois do Covid, claro está. Mesmo no Covid não teria problemas em apertar a mão, porque se as pessoas fazem a desinfecção através do gel, portanto, não faz sentido não apertarmos a mão. Dar a cotovelada é igual a apertar a mão, porque se tiver que passar alguma coisa, passa pelo cotovelo. Portanto, relativamente a essa questão... Ora, em termos ideológicos, eu apertaria a mão a qualquer pessoa, porque eu não condeno quem é comunista ou quem é liberal. São opções ideológicas que as pessoas fazem e que eu acredito que no seu íntimo, quando as têm, acreditam que aquela posição é a melhor e acreditam naquilo. Eu considero que pessoas que depois se apropriam dessas ideologias deturpam tudo o que lá está. A quem é que eu não apertaria a mão? A pessoas que cometessem crimes atrozes contra a humanidade e contra os seus povos. Essas pessoas, além de não apertar a mão, iria-me recusar a estar presente na mesma sala com eles. Então, Xi Jinping, por exemplo. Quem? Xi Jinping, líder da China. É assim, eu já fui à China. A China tem vários países dentro da China. Sim. Pronto. A China, neste momento, é a maior potência mundial. Infelizmente, apenas a parte rural do seu povo é que vive mal. As grandes cidades, e quando eu digo grandes cidades, são 20 milhões de habitantes para cima, vivem em condições melhores do que em Portugal. O líder chinês, temos que ver que vem de uma cultura centenária em que mesmo o povo é diferente. Eu digo já, apertaria a mão a ele,
Mesmo com os campos de concentração e com as perseguições a etnias religiosas? Mesmo com os campos de concentração como tinha dito, crimes atrozes contra a humanidade, eu estou a colocar os campos de concentração como tal. Sim, mas eu apertaria a mão numa razão, que era poder mudar a ideologia chinesa. Ou seja, eu sei que é complicado o que eu estou a dizer e vou assumi-lo frontalmente. E mais uma vez, é aqui que eu digo que sou um péssimo político. Eu não vou comparar Adolf Hitler ao líder chinês. Considero que está num patamar muito inferior, o líder chinês. Que comete crimes atrozes, na minha opinião, comete. No entanto, penso que é possível falar com esse líder para que as coisas mudem na China. E se não falarmos, será pior. E o que eu quero dizer é que com o Hitler era impossível falar. Portanto, não iria jamais falar com um tipo desses. Com o líder chinês, acho que se tem provado ao longo do tempo que muita coisa está a mudar. E muita coisa tem mudado na China. Acho que uma situação como Tiananmen, recordo, para quem não se lembra, que foi uma revolta estudantil na praça Tiananmen, perdão, em que todos nós recordamos daquele tanque a passar por cima de um estudante indefeso e que estava a lutar pela sua liberdade. Isso dificilmente já acontece, porque nós observamos Hong Kong, onde tem sido alvo de várias manifestações, principalmente as estudantis, porque não querem ficar com o mesmo sistema político da China, e não vimos aí o mesmo espetáculo dantesco que vimos em Tiananmen. Portanto, é evidente que não foram contra a liberdade das pessoas, têm existido prisões injustificadas, mas se nós queremos salvar essas pessoas dessas situações, eu acho que devemos estabelecer contacto com, neste caso, o líder chinês. Porque ainda é possível reverter essa posição cultural centenária da China, que ainda está muito focada num líder Deus, no comunismo, etc. E, portanto, aí, para salvar as pessoas que estão nessa situação, eu iria apertar a mão ao líder chinês para poder falar com ele e poder estabelecer laços diplomáticos para que ele percebesse que estava errado. A partir do momento que eu visse os meus esforços seriam inúteis, aí cancelava qualquer esforço diplomático com o líder chinês ou com a China. Agora, o que é mais importante? O nosso orgulho e as nossas convicções ideológicas ou salvar as pessoas? Eu acredito que é salvar as pessoas. E daí dizer que iria apertar a mão ao líder chinês, não porque gostasse dele, mas simplesmente para poder estabelecer relações diplomáticas de forma a salvar o máximo de pessoas que eu pudesse através da minha diplomacia. Se eu não apertasse a mão a ele, os destinos chineses continuariam iguais e eu não teria tido a oportunidade de fazer algo pelo povo chinês. Principalmente sendo Portugal do tamanho que é, portanto, em termos militares, nem sequer poderia afetar minimamente qualquer região da China. Agora, acho que a Europa, no seu todo, deveria se unir com os Estados Unidos para combater este poderio da China, principalmente porque é um país que não respeita a democracia. Ponto. Ok, fica então aqui. Portanto, ouvimos esta parte toda da questão da magistratura de influência, da questão de ponderar muito bem como é que se faria, por exemplo, este governo, no caso, caísse a Assembleia da República, etc. Mas qual seria de todas as posturas, que eu já enunciei em vários episódios,
quer seja de Mário Soares, quer seja de Ramalhianes, quer seja de Jorge Sampaio ou Cavaco Silva, que tipo de presidente seria nas reuniões das reuniões quinzenais que se tem com o Primeiro-Ministro? Ou seja, é trancar o Primeiro-Ministro e chamá-lo à razão e puxá-lo pelos colorinhos? É um tipo de presidente de passar cheques em branco? Tendo em conta o seu discurso, não me parece que assim o fosse. Como é que seria o tipo de presidência? O trancar a porta e puxar pelos colorinhos, jamais, porque isso iria provocar exatamente o efeito contrário. O ser humano normalmente faz o oposto daquilo a que as outras pessoas o tendem a obrigar. Não, seria chamar à razão, primeiro, entre portas, e caso o Primeiro-Ministro não visse, ou não tentasse pelo menos mudar a sua opinião, ou apresentar outros argumentos, porque não quer dizer que o Presidente esteja correto, sempre. E, portanto, quando estão a falar, os dois, Presidente e Primeiro-Ministro, se o Presidente considera que o Governo não está a ir pelo bom caminho, compete ao Governo também elucidar o Presidente, porque ele pode não ter acesso a todos os dados naquele momento, se as suas decisões do Governo foram corretas ou não. E aí o Presidente vai tentar mudar a posição do Governo. E depois, se o Presidente continuar a achar que o Governo não está a fazer o melhor para o país, tem que intervir e tem que mostrar publicamente a sua posição para condicionar o Governo a tomar as melhores decisões. E é isto que, na política portuguesa, é feito entre portas. E deveria ser mais público. Nós somos muito diplomatas entre portas e depois não sabemos falar com o povo. Porquê? Julgamos que os pobres cidadãos não servem para nada, simplesmente para trabalhar e proporcionar aos partidos e aos governos a possibilidade de mandarem em todos nós. E daí as pessoas também, eu volto a repetir, não votam. Porquê? Porque assumem que realmente esta posição dos governos e partidos está certa. Deixemos lá os coitados cidadãos em paz, nós é que decidimos tudo e mandamos porque nós é que sabemos. Quando, ao longo de décadas, já se tem mostrado que nós sabemos muito pouco e que devíamos nos ouvir mais uns aos outros. E, portanto, se o Primeiro-Ministro não tinha capacidade de me ouvir, eu iria impor essa audição em público a todo o país. Portanto, um presidente interventivo. Evidentemente. Um presidente, se não for interventivo, é preferível pedir a sua demissão. Portanto, ou voltamos a ter uma monarquia parlamentar e ter um senhor que é escolhido através do sangue e não tem qualquer intervenção e posa para as revistas da sociedade, Socialite e Cor-de-Rosa, ou então temos um Presidente da República interventivo. Porque o Presidente da República, ao contrário do que tentam passar, a imagem que se tenta passar é que não tem poderes. O que é falso, o Presidente da República tem muitos poderes e pode intervir. E se não intervém, está a ser um péssimo Presidente da República. Exato. Fazer aqui nota de que o vosso podcast Conversa está a fazer publicações tanto no Facebook como no Instagram, referente aos vários poderes que o Presidente tem. Portanto, hoje, domingo, já foram publicados 5 poderes, portanto, vai existir sempre todos os poderes que existirem do Presidente da República vão ser expostos desta forma, portanto, vocês também saberem, para também não engolirem as cantilenas que nos vêm com a ideia de que o Presidente da República Portuguesa tem pouco poder. Volto a referenciar aquilo que já falei também no outro episódio, que numa escala de 10 países europeus, Portugal, o Presidente português tem um poder de 4, portanto, de 1 para 10 está em 4º lugar, portanto, é bastante poder, mais do que, inclusive, o próprio Presidente da República francês, que, pela Constituição, está em 5º lugar. Portanto, isto, enfim, quem estudar ciência política saberá destas partes e conhecerá esta mesma tabela feita por Maurice Duverger, grande especialista nos presidencialismos e semipresidencialismos. Já estamos a falar, então, de Duverger. Vamos para o panorama europeu, já estamos aqui com 1 minuto e 40 de episódio, portanto não está a ser de forma nenhuma discriminado, mesmo com menos perguntas do público. Aquilo que passamos aqui, então, é a questão de
A Europa, Portugal está inserido na União Europeia. Não sei qual é que é a sua posição em relação à União Europeia, se acha que devemos estar ou se não devemos estar. E do outro ponto de vista é também que tipo de, enfim, presença, protagonismo deve o Presidente da República português ter junto da União Europeia, sobretudo em 2021, em que assumimos a partir de hoje também, a presença do Conselho Europeu. Bem, em primeiro lugar, eu sou europeísta, mas uma verdadeira Europa, não é esta Europa dos ricos que esmaguem os pobres, neste caso os do sul da Europa, a seu bel prazer. Bem que podem dizer que os países do norte da Europa são mais produtivos, etc., mas também à custa de retirarem o bom e o suco do que é, neste caso, português. A Alta Europa é alemã e vem receber benefícios gigantescos a Portugal. O Pingo Doce mudou-se para a Holanda por benefícios fiscais. Portanto, nós também somos maus contra nós mesmos. E, portanto, eu pugno por uma Europa diferente. Uma Europa mais solidária, uma Europa menos interventiva do que aquela que estão a tentar construir, que é uma federação europeia. Portanto, o objetivo desta União Europeia sempre foi, nos seus criadores, a Federação Europeia, que é impossível de fazer. Portanto, nós temos países muito diferentes. Se os Estados Unidos, que já é uma federação de países, uma verdadeira federação de países, os Estados Unidos da América têm os problemas que têm, uma federação europeia seria incomportável ao fim de uma década. Temos histórias, culturas, tudo diferente. Agora, a Europa tem que se ajudar também a si mesma, não pode ajudar só a Alemanha, a França, a Inglaterra saiu exatamente por esta falta de solidariedade, e depois não podemos ter 3 ou 4 Europas dentro de uma mesma, porque há livre circulação de bens, mas na verdade não há livre circulação de bens, porque eu, se quiser comprar um carro na Alemanha, que é muito mais barato, eu depois vou pagar aqui em Portugal impostos que me colocam com o valor superior ao da Alemanha. Mas se eu for comprar um vídeo, hoje em dia já ninguém compra um vídeo, mas se eu for comprar um DVD na Alemanha, eu trago na minha bagagem e não pago nenhum imposto. E, portanto, há aqui várias Europas dentro de uma. E, efetivamente, ou começamos a pensar numa Europa a uma velocidade onde todos puxam por todos, e os países mais ricos ajudam efetivamente os mais pobres, e não é só injetar dinheiro nas economias, é promover melhorias efetivas, não é condicionar o setor das pescas para que as suas empresas, para que as fábricas pescatórias dos outros países saiam favorecidas, não é terem acabado com a agricultura em Portugal, terem dado ajudas para que... Para não se produzir. E para não se produzir, para se comprar os jipes, etc, etc. Portanto, isso foi tudo muito bonito e acabou em ruína no nosso país. Portanto, nós devemos ser europeístas, eu acredito que sim, mas uma Europa diferente, totalmente diferente, a uma velocidade, não a 3, 4 ou 5. Quando fizemos, portanto, a moeda única, quando entramos dentro da moeda única, esse foi o nosso grande erro também, que entramos dentro de uma moeda única que nos veio prejudicar. Não soubemos proteger-nos nesse sentido. Os preços subiram astronomicamente, fez colagem de 50 cêntimos a 50 centavos. Portanto, houve ali uma série de atropelos que os portugueses acabaram por ser enganados. E depois, nós temos que aproveitar o melhor que a Europa tem, que é um conjunto de potencialidades de conseguir rivalizar com o resto do mundo, que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós também temos que deixar essa ideia de que sozinhos vamos conseguir lutar contra o mundo. Já não é possível. Temos vários parceiros, a China, os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia,
que conseguem modificar o mundo através do seu poder económico e, portanto, a Europa precisa de se unificar nesses termos, a nível económico. Deixando de parte, depois, as questões culturais, porque nós vamos sempre todos ser diferentes e haverá sempre uma rivalidade imensa nos povos europeus. E, portanto, eu acredito nessa Europa a uma velocidade. Eu acho que o Presidente da República, para concluir a resposta, o Presidente da República deve ter uma ação mais interventiva, principalmente porque o Presidente da República é o único que tem o garante de que está lá o mandato todo. O Governo não o tem. Portanto, é inusitado que o representante maior da nossa nação não participe mais ativamente nesse plano europeu e um Governo que pode cair a qualquer momento apenas transmita o que se vá passando. Portanto, o Presidente da República Portuguesa deveria ser mais interventivo, até porque a história diz-nos que o Presidente da República Portuguesa está 8 anos no mandato. Sim. Portanto, é tempo suficiente para conseguir estabelecer ligações entre os representantes dos outros países. Porque este fator diplomático também é muito importante. Por mais que nós queiramos dizer que um representante do Ministério, ou o Ministro, ou o Primeiro-Ministro, chega às reuniões e é bem recebido, se houver uma empatia de alguns anos, as coisas também são totalmente diferentes. Nós somos seres humanos, criamos empatias e, portanto, esses laços empáticos, por vezes, conseguem desbloquear situações muito complicadas. E é aí que o Presidente da República pode interferir. Porquê? Porque tem maior capacidade de criar esses lados empáticos. Primeiro, porque é neutral em termos ideológicos, ele deve ser neutral, não terá o ónus de ter um governo ou um partido a suportá-lo ou apoiá-lo e, portanto, pode criar laços mais facilmente. E aí deve ser mais interventivo. Eu lamento que, até nesse ponto, o nosso Presidente da República se tenha esquecido da Europa, dos imigrantes portugueses por esse mundo fora. Vamos então para a última pergunta também, que é do ponto de vista do ambientalismo. Portanto, estamos todos, parece, com uma agenda verde atrás. Que tipo de pressão pode o Presidente da República fazer também para isso? E se o ambientalismo ou a ecologia é uma preocupação sua? Bem, é uma preocupação minha. Eu já fiz parte da criação de 2 movimentos que lutaram por questões relacionadas com a ecologia, nomeadamente quando houve a tentativa de prospecção ao largo do Algarve. Sim. E da costa portuguesa de petróleo, o qual eu fui contra. Iria prejudicar mais o nosso país, principalmente devido aos contratos lesivos que foram feitos entre este governo e as produtoras de petróleo, em que Portugal apenas iria ganhar 2% daquilo que fosse produzido, quando nos outros países esse valor sobe acima dos 24%. Portanto, qualquer situação de capacidade de introdução de valores na nossa economia seria uma coisa ridícula. No entanto, iria estragar toda a ecologia da nossa costa. Acho que nós devemos ter a preocupação de deixar para as gerações futuras um mundo melhor do que aquele em que nos encontramos. E, portanto, devemos optar também com o meio termo. Acho que também, às vezes, há um excesso de pseudo-ecologistas que não permitem também avançarmos para o bem do ser humano. E, portanto, ecologia, sim, sem dúvida, e sempre a pensar nas gerações vindouras. Acho que isso é possível. E hoje em dia, com a capacidade tecnológica que existe e que está à nossa disposição, conseguimos mudar muita coisa. Quando eu digo que há um extremismo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu gostava que todos os carros andassem à água, por exemplo, já era possível. Portanto, nós sabemos que existem cientistas que já conseguiram fazer isso.
Ou então a luz solar também seria agradável. Mas, Cláudio, eu pergunto agora, mudar isso de um dia para o outro, o que é que iria provocar? Iria provocar uma explosão nuclear na economia de todos os países mundiais. Porquê? Desde as pessoas que trabalham nas bombas de gasolina até aquela pessoa que trabalha no Porto de Sines, por exemplo, nas fábricas transformadoras do crudo, etc., iria colapsar a nossa economia. Portanto, nós também temos que ter o objetivo pré-definido, que é acabar, por exemplo, com o petróleo, como é evidente, com sacos de plástico, portanto, com tudo o que é nefasto para a natureza e para o nosso planeta, mas temos que saber fazer com cabeça, tronco e membros. Para quê? Para não sermos considerados maluquinhos e utópicos. Portanto, há que fazer, há que lutar, há que pugnar, mas com cabeça, tronco e membros. Para que um dia nós possamos dizer, olha, foi conseguido chegar a este objetivo final. Porque é muito fácil, depois, aqueles que são contra as posições mais ecológicas, arruinarem os argumentos de quem quer mudar e quem é a favor de um maior esforço ecológico. Porquê? Porque depois nós que queremos atingir aquele objetivo, parecemos uns doidos a falar do melhoramento e do que queremos para as gerações vindouras, etc. Portanto, há que haver aqui um meio termo para que essas pessoas que são contra a ecologia, pronto, percam todos os argumentos possíveis. Agora, não conseguimos mudar de um dia para o outro. Isso é política barata, isso é falso, e também é contra isso que eu luto sempre, e sempre lutei. Há que fazer com cabeça, tronco e membros, há que dizer que o objetivo é aquele final, que é deixar o planeta melhor para as nossas gerações vindouras, mas dizer que o caminho ainda é longo, que não conseguimos mudar de um dia para o outro. Isso é impossível porque traria outras consequências. Ok. Portanto, chegámos assim ao final. Julgo que respondemos, procurou-se aqui responder a tudo quanto era possível, tudo quanto era desejável. Portanto, espero que tenha sido elucidatório para ti que estiveste aqui a assistir. Para si, espero que tenha sido também uma boa experiência, que tenha gostado de estar aqui também no podcast Conversa e que, enfim, não cabe ao podcast dizer nem feliz nem infelizmente, cabe apenas ao podcast desejar uma boa campanha e que também seja útil para a sua campanha qualquer esclarecimento, para esta campanha, para qualquer outra campanha, este tipo de esclarecimentos. Eu gosto apenas de ser aquele que faz a ligação entre aqueles que querem ser eleitos e aqueles que são os eleitores e, portanto, permitir que haja esta proximidade entre os políticos e os cidadãos no seu todo. E, portanto, que não hajam motivos para não se votar quando chegar o dia das eleições, em que não se conhece as pessoas, em que não se sabe o que é que as pessoas defendem. Enfim, não estou a dizer, obviamente, que o podcast chegará a 10 milhões dos portugueses, nem de perto nem de longe, mas que faça o seu humilde contributo para aquilo que é o esclarecimento e, portanto, se cada um de nós fizer o seu trabalho, acho que conseguiremos construir, todos juntos, uma sociedade mais esclarecida, melhor e, portanto, mais informada. Até porque esta questão também de tornar o voto obrigatório não quer dizer que podemos baixar a abstenção, é verdade, mas requer também pensarmos se vamos ter votos suficientemente esclarecidos ou serão apenas votos só porque é necessário fazê-lo e, portanto, vota-se sob qualquer outra consequência que venha a ser no futuro. Bruno Fialho, obrigado uma vez mais por ter estado aqui no podcast, foi um gosto e, portanto, votos numa boa campanha para si. Eu é que agradeço e boa sorte para o podcast e que cheguemos aos 1000 nos próximos anos. Parabéns. Muito bem. Obrigado então. Caro ouvinte, já sabes então o que é que eu vou dizer agora. Vou-te despedir com aquela amizade de sempre. Um grande abraço e já sabes, até lá tem boas conversas e já agora, dia 24 de janeiro, vota nas eleições presidenciais. Um abraço.